A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Denis Fernandes e é com muita alegria que eu estou fazendo mais um vídeo do canal Evangelho Autêntico. Por isso, se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esses vídeos aqui. Possa ser que você ajude muitas pessoas. O texto que nós vamos fazer menção hoje está na Epístola aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 21 e 22, e depois nós vamos fazer menção de um outro texto na primeira carta de Pedro, capítulo 13, verso 7. O versículo 21 do capítulo 5 da Epístola aos Efésios diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Uma das coisas que nós precisamos entender como base das nossas leituras bíblicas, eu sempre venho falando isso nos vídeos, é a questão das pesquisas, dos exames, né? Isso dentro da teologia é chamado de exegese, que é extrair de dentro, é você buscar a fundo e ter um real significado, até porque esse texto ele foi interpretado de forma errada durante muitas décadas e muitas mulheres sofreram. Muitos pastores pregaram que as mulheres teriam que obedecer o marido em tudo, mesmo se o marido tivesse errado e que as mulheres não tinham nenhum tipo de argumentação e a voz da mulher não podia ser uma voz ativa. E deixa eu falar uma coisa para você, até hoje, no nosso século 21, tem muitos crentes em Cristo Jesus que se comportam assim porque não entendeu de fato o significado desse texto. Quando nós lemos o versículo 21, a palavra sujeitando-vos, no grego é upotasso. No versículo 22, a palavra submissas, ela não existe. Ela é um acréscimo. O versículo 21, ele inicia e o versículo 22 é uma continuidade. Então esse acréscimo, ele foi colocado para que desse sentido ao texto. Então esse verbo upotasso, que significa upo, que é duas palavras, upo e tasso, é uma junção de duas palavras. Upo significa sob, né? E a palavra tasso significa ordem, sob ordem. Só que no versículo de número 22, a palavra submissas, ela não existe. Ela é um acréscimo que está na nossa língua portuguesa para dar sentido ao texto. Porque o objetivo desse texto, do capítulo 5 de Efésios, é falar sobre a unidade do casamento de forma plena. A comparação entre a igreja sendo a mulher e Cristo sendo o homem, Cristo cabeça da igreja representando o homem e a igreja representando a mulher, é um contexto de uma harmonia, de uma vida plena, de um casamento perfeito. Essa palavra submissão aqui, ela tem sido interpretada de forma muito errada durante muito tempo, a ponto de tirar o verdadeiro significado da mulher dentro das Escrituras. Eu vou ler um outro texto para nós termos um entendimento, e parece contradição se nós não interpretarmos errado. Olha o texto que se encontra em 1 Pedro, capítulo 13, verso 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, dando honra e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompa as vossas orações. A palavra honra, kabed, no hebraico, que significa reconhecer o peso, reconhecer a autoridade. Essa palavra honra no grego, timaos, o verbo timaos, e o substantivo feminino, timê,
que aparece 43 vezes no Novo Testamento para se referir à palavra valor, é a palavra que está colocada aqui em 1 Pedro 3,7. Nós precisamos entender o contexto para que nós venhamos a ter entendimento do que significa uma mulher ser submissa e o que significa uma mulher ser honrada, porque parece ser textos contraditórios. Se nós viéssemos trazendo aquela linha antiga de pensamento, aquela linha machista, aquela linha onde só o homem fala e a mulher obedece em tudo, esse texto de 1 Pedro 3,7 ele não poderia estar na Bíblia. Por quê? Porque a palavra honra remete nós, os homens, reconhecer o valor das nossas esposas, reconhecer a autoridade das nossas esposas. Nós sabemos que no casamento existem funções diferentes, existem posições diferentes, que ambas se completam porque os dois se tornam um, e um em tudo. Uma das coisas que nós precisamos entender quando nós lemos tanto a Epístola aos Efésios quanto a primeira carta de Pedro é que os dois têm valores, os dois têm autoridades, os dois argumentam, os dois se completam, os dois opinam. Por quê? Porque isso se torna um. E esse é o casamento que a Bíblia nos ensina a viver. Quando nós falamos sobre o marido dar honra à mulher, reconhecer o papel da mulher, reconhecer os valores da mulher, nós vamos entender que a mulher ela não é um objeto dessa submissão falsa que muitos pastores, pregadores e muitas linhas de igrejas extremistas trouxeram para dentro das igrejas evangélicas. Não é isso. Não, a mulher ela não é escrava do homem, a mulher não tem que falar sim para tudo, a mulher ela discute, a mulher ela tem opiniões, a mulher ela precisa expor as suas ideias, até porque uma das principais características de um casamento duradouro é a boa comunicação. A maior causa de divórcio não é adultério, não é infidelidade conjugal, é a má comunicação entre o casal. E quando nós lemos a palavra de Deus e entendemos que o objetivo do apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 21 e 22, não é desvalorizar a mulher, dizendo que a mulher tinha que ser submissa no sentido de obedecer tudo e que o marido tem razão em tudo e que a mulher não tem voz ativa em nada e que o marido manda e a mulher obedece. Não, isso é um conceito machista. Isso não existe dentro das Escrituras, até porque no capítulo 2 do Gênesis, quando Deus ali faz com que Adão dormeça e tira uma das suas costelas e forma a mulher, ele faz o que com a mulher? Ele faz uma mulher idônea, ele faz com que a mulher seja uma ajudadora, uma auxiliadora e que ambos se completem um ao outro. Então essa questão de submissão, ela tem sido um pouco distorcida, até porque no versículo 22 do capítulo 5 de Efésios, aquela palavra ela é um acréscimo, o potasso no grego, e o grego usa muito isso, pega o verbo de uma frase e dá continuidade numa outra frase. Só que no português trouxe uma interpretação um pouco pesada. Uma das coisas que nós precisamos entender também, nós, os casados, é a questão da honra à mulher. Reconhecer o peso da mulher no casamento, reconhecer o que a nossa esposa faz por nós, reconhecer o trabalho da nossa esposa, reconhecer as virtudes da nossa esposa. E não existe mulher melhor do que a própria esposa. Tem muitos homens aí que se fantasiam e colocam pensamentos e comparações, mas a vida digna de um casal é valorizar um ao outro. Por isso que o texto
tanto da Epístola aos Efésios e a primeira carta de Pedro está falando sobre um casamento duradouro, um casamento que dá certo, um casamento que foi feito para não terminar, um casamento que foi feito para não acabar. Até porque a Epístola aos Efésios, capítulo 5, existe ali uma comparação muito pesada para os homens. O homem é comparado a Cristo amando a igreja e a mulher é comparada à igreja amando a Cristo. E como que Cristo amou a igreja? Cristo se deu pela igreja. Cristo sofreu pela igreja. Cristo valorizou tanto a igreja que Isaías, no capítulo 53, diz que ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma iria se alegrar. Cristo protegeu a igreja. Cristo não permitiu com que a igreja fosse condenada. Cristo tirou todas as palavras de maldição que estava sendo usada contra nós. Diz que ele a cravou na cruz e rasgou a cédula que estava escrito contra a minha vida e contra a tua vida. Cristo é o maior protetor. Cristo emana amor. Cristo emana segurança. E é esse o papel do marido dentro do casamento. 1 Pedro capítulo 3 e verso 7 diz que se o marido não dá honra para a mulher, ele não reconhece o peso, timaos, né? Não reconhece o valor, não reconhece a mulher e as suas virtudes. Pedro diz que as orações dessa pessoa é interrompida. Por quê? Porque dentro de uma aliança está havendo divisões. E no meio de divisões, Deus não atua. Por isso, valorize muito o teu casamento, valorize muito a tua esposa e entenda através desse vídeo que a questão aí de sujeição, de submissão é recíproco. O homem não tem essa autoridade de fazer com que a mulher seja um objeto sem expressão. Não, ela é a tua esposa, ela é a imagem e semelhança de Deus, ela é a pessoa que Deus te deu de presente, ela é uma dádiva, diz Provérbios, e você precisa honrá-la. Não existe melhor mulher do que a própria esposa. E se você não honra a tua mulher, também não ore, porque Deus não ouve a tua oração. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que Deus vos abençoe. E eu oro nesse vídeo aqui, para que o teu casamento seja repleto de bênção. E nós sabemos que bênção é poder, favor e fertilidade. Que haja prosperidade dentro da tua casa, do teu lar, que vocês vivam uma comunicação aberta e que vocês reconheçam os papéis um do outro, que ambos se completam em um só. Nós estamos na mesma missão e precisamos um dia entregar essa missão dentro de uma aliança. Que Deus os guarde e abençoe. Amém.